Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar sobre a responsabilidade dos bancos nas perdas das vítimas por fraude com o Pix. Dias atrás, o Banco Central anunciou medidas que prometem reduzir as fraudes com o Pix, mas os novos mecanismos de segurança só devem entrar em vigor em novembro. A Justiça, por sua vez, também vem dando sentenças favoráveis aos consumidores ou às vítimas, né? Mas o que será preciso fazer para conseguir não sair no prejuízo quando se for vítima de uma fraude via Pix? Este, então, será um dos assuntos abordados por Percival Maricato, sócio de Maricato Advogados, aqui no programa Consumo em Pauta. E, recentemente, ele teve sucesso ao representar uma vítima justamente num processo referente a fraudes com o Pix. Doutor Percival já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois não. Boas Percival, ordens, bom dia. qual foi a causa que seu escritório de advocacia ganhou recentemente com relação à fraude do Pix? Olha, essa é a que tem sido muito usada de alguém telefonar para a casa do cliente do banco, dizendo que é do banco, pedir algumas informações e, a partir dessas informações, né, às vezes ele até pede para telefonar de regresso para o banco, tem diversas variáveis, e pede informações, o cliente dá as informações, e com essas informações o delinquente vai, então, e retira dinheiro das contas do cliente, do consumidor. O que eu posso dizer é que é uma questão muito delicada, o judiciário vem se debatendo sobre isso, essas fraudes vêm se multiplicando. O Código do Consumidor é muito claro ao dizer que o fornecedor é responsável, né, objetivamente, por prejuízos que podem ser causados aos clientes, ele tem que tomar precauções, ele tem que garantir uma certa segurança dos seus produtos. E, por outro lado, mas o código diz que isto é anulado, isso não acontece, então, essa responsabilidade objetiva, quando a culpa é exclusivamente do consumidor. Então, é uma espécie de contradição e que, no caso, então, tem se discutido até onde o banco é responsável. O fato é que os produtos do banco, hoje em dia, eles têm essas fragilidades e considera-se uma obrigação do fornecedor, no caso, os bancos, que tomem mais precauções, que consigam, de uma forma ou de outra, proteger o cliente desse tipo de fraude. E nesse caso específico, a justiça determinou a devolução do dinheiro para essa vítima? Sim, o juiz, então, decidiu que a responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, independe de culpa, que ele deveria ter melhores mecanismos de Uhum. solução disso e que, portanto, deveria devolver o dinheiro, o chamado dano material. Já tivemos outros casos em que essa discussão acontece e muitas vezes o juiz resolve penalizar o banco também quando há uma diferença, quando há uma conduta atribuída à vítima, mas que não é costumeiro na sua atividade em relação ao banco. Por exemplo, uma pessoa que mexe com poucos valores, que deixa lá, nunca transfere um dinheiro, um volume maior de dinheiro de uma conta para outra, e de repente chega no banco algo que é muito diferente do que ela costumava fazer. Então, o banco tem que tomar precauções. Isso chama uma conduta do cliente que não condiz com o perfil dele. Então, ele mexe sempre 1.000, 2.000, passa-se 3 anos e não passa disso, e, de repente, há uma saída de R$ 10.000. Nesses Uhum. casos, então, a justiça acha que o banco tem que se precaver,
e ligar para a Da vítima, enfim, vítima. tomar um pulso para ver se isso não é uma fraude. Então, são variáveis que vão ocorrendo nesse setor onde as fraudes se multiplicam. Agora, nessa causa específica, nessa ação específica, o juiz determinou a devolução dos valores que foram transferidos via PIX, mas ele não deu indenização por dano moral, né? Isso também foi uma diferença nesse processo. Nesse processo e nos mais diversos, os juízes às vezes têm divergido. Só Hum. quando o cliente sofre de uma dor realmente significativa, que tem uma certa dimensão. Os juízes têm muito receio de generalizar o dano moral, né? De tornar ele algo banalizado. Então, eles acham que, por exemplo, um simples incômodo, como se diz, não seria um dano moral. Às vezes é isso que acontece. Nesse caso, ele achou que a responsabilidade objetiva era pelo dano material. Ele praticamente ele dividiu os, o- os prejuízos, né? Porque o cliente também, o consumidor, ele tem que ficar muito atento, ele não pode facilitar a ação do fraudador. Então, nós já sabemos nessa questão do motoboy, né? Do sujeito ligando para pedir o cartão de crédito, porque o cartão já está superado, o sujeito vai entregar lá um valor, uma pizza na casa e pede para discar mais o custo do serviço ou o custo da entregadora, alguma coisa, enfim, só para tentar pegar os dados do cartão do cliente. Então, o cliente tem que tomar cuidado, se informar. E, do outro lado, os aplicativos, os bancos, os próprios restaurantes ou empresas que usam o motoboy, elas têm que se precaver, né, para divertir o cliente, que o único pagamento é aquele, às vezes o pagamento já é feito antecipadamente e nada há para ser pago naquele momento. Se o cliente passa as informações, ele passa a poder ser considerado culpado por facilitar a ação do delinquente. E o Pix aí se tornou uma grande estimulador de fraudadores para fazer golpes, né? A gente tem aí esse que você terminou de comentar, de ligar, de alguém te ligar e solicitar, pegar teus dados. Tem também aquele do funcionário do banco, que acho que é bem parecido, mas temos também o da revisão da aposentadoria, quando teve aquela questão da aposentadoria, você teve muito golpe em cima disso também do Pix. Olha, a gente adianta para você, é só passar um Pix. Valores esquecidos, se eu não me engano, também, aqueles valores esquecidos nos bancos Isso. também, foi um mote aí para golpes, clonagem de WhatsApp, né? Eu acho que esse é um dos grandes que estão aí, de clonar teu WhatsApp e depois pedir Pix para aquelas pessoas que estão na lista dos teus contatos. Agora, em todas essas situações, é possível o consumidor entrar, ou a vítima, entrar com ação na justiça, ou tem algumas que não vale nem a pena? Olha, a ação na justiça todo mundo pode entrar, né? Se vai ser procedente ou não é que a pessoa tem que averiguar, avaliar, porque, de certo modo, se você entra numa aventura, faz uma ação sem ter razão, você pode ser condenado em honorários. Então, além de você gastar com o seu advogado, você vai gastar com o advogado da parte adversa. Algumas coisas valem a pena, outras não. O que se pode fazer, às vezes, é tentar amigavelmente receber devolução de uma soma que, de fato, a responsabilidade pode caber ao fornecedor. Mas nós temos aí também o Tribunal de Pequenas Causas, que geralmente não cobra custos e que a pessoa, na primeira instância, pelo menos, ela não precisa de advogado. Então, às vezes, vale a pena dar um pulo aqui em São Paulo, ali na Rua Vergueiro, por exemplo, e fazer a sua reclamação na hora que as pessoas anotam e há esse procedimento de uma forma muito simples, né, onde se tenta um acordo. E se não for assim, se for ação acima de 5.000, 10.000, às vezes compensa procurar advogado e ver se o advogado aceita trabalhar, muitas vezes, tendo pelo menos o maior valor dos honorários dele sobre o resultado.
O Uhum. advogado, então, ele vai ver se ele vê que é procedente, se essa questão do, do cartão de crédito, né, da troca do chip, é, tantos outros golpes que estão sendo dados, tem advogado já se especializando nisso, né, porque ele ganha na quantidade. Uhum. E, e é uma coisa que a sociedade vai ter que enfrentar, porque cada novo processo tecnológico, cada nova inovação, existe agora essa questão das pessoas que vêm atrás para dar o golpe. Né? Uhum. Felizmente, essa delinquência está crescendo muito, a polícia ainda está pouco aparelhada para enfrentar esse tipo de questão, e o fato é que nós achamos que tem sim, muitas vezes a pessoa, até por uma questão de indignação, ela tem que procurar receber quando percebe que o fornecedor é culpado. Porque se você for atrás do delinquente, é muito difícil você receber, já que geralmente eles não têm nada, eles estão até na prisão depois de 6 meses, um ano, né, de duração, o sujeito é descoberto, acaba preso. Assim como um dos grandes problemas é que as pessoas que fornecem contas ou os bancos que abrem conta com qualquer documento, que também são responsáveis, evidentemente. Então, sempre há uma chance de receber o valor quando ficar claro que o fornecedor falhou, que ele não tem defesas tecnológicas aperfeiçoadas, né, para evitar esse tipo de Uhum. golpe. Ou seja, mesmo que a vítima tenha passado os dados para o fraudador, ainda assim ela tem a possibilidade de recorrer, que é mais ou menos esse caso que o senhor terminou de passar para a gente, né? Tem, como eu falei, o banco, o fornecedor, um aplicativo como o iFood, que está sendo muito condenado, os cartões de crédito, os bancos, são empresas poderosíssimas, né? Têm condições de enfim, cobrar com o suficiente para ter lucro e para, inclusive, fazer seguro e para Uhum. colocar nas perdas e danos essas questões das fraudes em que eles também perdem dinheiro. Então, sempre há uma chance do consumidor se sair bem não, recuperar, né? Porque sair bem é Recuperar. difícil, Uhum. você fica um tempão sem aquele dinheiro que às vezes era muito importante para você. Agora, tem um prazo de quando ele percebeu o golpe até ele entrar com uma ação ou entrar com algum pedido, seja mesmo que diretamente para a empresa que também participou, de certa forma, desse golpe, tem um prazo para ele entrar com isso? De certa forma, sim, porque toda ação, ou você exerce um determinado tempo, ou ela prescreve. Em muitos casos desse de cobrança, seja às vezes até com cheque, pois 3 anos a pessoa tem que procurar ajuizar a ação para evitar a Uhum. prescrição. Então, o direito, como se diz no ditado, não protege quem dorme, né? Quem não age com. Quem não tem agilidade. O judiciário também procura evitar uma insegurança eterna até do devedor, apesar de reconhecer, às vezes, o devedor, até o devedor tem seus direitos, ou seja, a pessoa tem que ser um pouco ágil para poder receber. E também porque testemunha, documenta, essas coisas estão presentes ali naquele momento. Depois disso também fica mais difícil você recuperar. Tá, 3 anos é um prazo bastante longo, né? Então, Dá quanto tempo. mais rápido, melhor. Tem alguns que é um ano, então é bom conferir com o advogado para ver qual Tá o ver. documento, qual é a ação, para não perder esse tempo. E você falou agora há pouco sobre testemunha, sobre provas, né? Ele precisa, a vítima, juntar bastante provas, e quais seriam essas provas que ele deveria apresentar ou para o advogado ou diretamente na justiça? Olha, essas provas, geralmente, quando você recebe quando tem um dano, você procura tudo que possa lhe ajudar. Se alguém testemunhou o telefonema, o modus operandi, algum tipo de ação, a troca de cartão do chip, qualquer coisa, enfim, que qualquer testemunha pode ser importante, assim como documentos. No caso desses tipos de documento, é o próprio extrato bancário. Principalmente se o extrato, como eu falei, ele já serve para mostrar
que a retirada de dinheiro não tem nada a ver com o perfil do cliente, ou seja, o banco deveria Hum. desconfiar. O banco tem alerta sobre isso, então ele deveria fazer a prova disso, né? A prova você faz com o extrato. O banco é que deveria tomar cuidado com essas fraudes. Por outro lado, o Código do Consumidor permite, em muitas diversas situações, em que você transfira, a gente chama alteração do ônus da prova. Então, geralmente, no direito, quem alega é que tem que provar. Mas, no caso do consumidor, existem exceções. Quando a prova é muito difícil para o consumidor, o juiz pode transferir o ônus da prova para o fornecedor. Hum. Então, ele é que tem que se defender, entendeu? E demonstrar que, de fato, a única coisa que ele fez foi atender um pedido seu para transferir o dinheiro. Mas você vai se defender dizendo que, olha, você não era não foi você, foi um delinquente que obteve os seus dados de uma forma ou de outra. Falando de provas, hoje é muito comum nos telefones celulares ter aqueles aplicativos de gravação de ligações telefônicas. Essa gravação pode servir como prova? Pode servir, sim, porque isso prova que você achava que de fato estava falando com o banco. Muitas Hum, vezes eles têm informações sobre que banco você frequenta, né? sim, Então, isso vai ajudando a você fazer o que a gente chama de quadro probatório, que vai fazer o convencimento do juiz, ou seja, que você, que é o hipossuficiente, né, a parte frágil dessa relação, dessa questão, você foi enganado habilmente por um delinquente, porque o banco acabou aceitando lá a transferência que não é do seu perfil, porque o banco não tem suficientes sistemas de defesa que detetem esse tipo de fraude ou que alertem o consumidor. Como você disse na entrada, o Banco Central também está pensando em medidas desse tipo. Então, todo mundo precisa ver medidas desse tipo. Os próprios aplicativos de entrega de comida, por exemplo, eles estão tendo que pensar nisso, porque eles se defendiam, dizendo que o entregador não era empregado deles, eles apenas operam. O sujeito pede a comida, o restaurante liga para entrei. o o iFood contrata o motoboy vai e tal, cumpriu, ele paga o motoboy e acabou, não é funcionário dele. Mas isso já terminou praticamente, porque a esmagadora maioria das decisões responsabilizam o aplicativo, no caso, o aplicativo de entrega, né? Porque ele deveria ter o cuidado que a gente chama in eligendo e in vigilando, ou seja, de saber quem ele contrata e quem ele está mandando na casa do consumidor. Ele é responsável por essa pessoa. E a Abrazel mesmo, que é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, por exemplo, ela está discutindo com os aplicativos, com o sindicato, fórmulas para você dar maior segurança ao consumidor, entre elas a de selecionar esses motoboy, obrigar a fazer faixas, a ter identificações. São coisas que vão reduzindo as possibilidades da fraude. Não vão acabar, mas vão Vão reduzindo, reduzir. vão Uhum. limitando, vão criando dificuldades nas operações clandestinas e ilegais desses pseudo-motoboys. Essas decisões. Consideraria não é, consideraria o motoboy, mas o pseudo-motoboy, porque o motoboy é um ele vai. trabalhador que está precisando Uhum. de maior assistência. Essas decisões judiciais que já foram é, é, já se tem em relação a esses golpes com o Pix, isso já criou uma jurisprudência ou ainda não? Está criando jurisprudência. A Está jurisprudência criando. ela evolui, né? Como eu falei, o direito Hum, do consumidor, ele quando veio, ele considerava a parte frágil da relação, o consumidor, e, portanto, ele responsabilizou objetivamente, sem culpa mesmo, toda a cadeia que, 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 de consumo, toda a cadeia que fornece o produto. Agora ele vai evoluindo. Por exemplo, em restaurantes e bares, era muito comum que uma senhora que tivesse uma bolsa, por exemplo, roubada, um celular roubado dentro
estabelecimento, que ela fosse a juízo e o juiz condenava automaticamente, porque se diz que o fornecedor é responsável objetivo. Mas, aos poucos, a jurisprudência foi mudando para dizer que as pessoas também têm que tomar cuidado. Então, é aquela velha, é um artigo já que tem algum tempo, que é o seguinte: se o consumidor tem culpa, então ele pode, o fornecedor pode ser isento. Então, no caso, você está num estabelecimento comercial com 500 pessoas, você larga a bolsa e vai passear pelo estabelecimento, alguém vai lá e rouba a bolsa. É claro que o comerciante não pode olhar cada bolsa que tem naquele lugar, cada celular, essas coisas. E aí, então, os juízes mudaram a jurisprudência. E hoje, então, já há esse entendimento mais, eu digo, mais complexo, mais sutil, né? Que, conforme o caso, quem deixa a bolsa e vai embora, deixa o celular, algo de valioso, então que ele acaba sendo responsável, e isso isenta, às vezes, o proprietário de uma loja, de um comércio, desse roubo, né? Tá. Quando tem muita gente, quando se justifica, enfim, não é quando tem pouca gente, quando às vezes é um funcionário da própria empresa que causa o prejuízo, aí a empresa dificilmente vai se livrar. Eu já vi várias defesas de bancos, falando que o consumidor precisa se educar para lidar com esse mundo novo de mexer com finanças via online, que ele precisa aprender a entender quando é um golpe ou não, que ele precisa se cuidar para não passar seus dados para ninguém. E aí, assim, eu fico com esse questionamento. Esses dias eu recebi um sistema de segurança que eu tenho aqui, que o meu CPF caiu na Dark Web, tá? E aí eu não tenho mais o que fazer. Quer dizer, eu tomo todos os cuidados e ainda assim eu posso ter meu CPF talvez esteja sendo usado por aí para fazer alguma coisa. Quer dizer, que cuidados, então, que a vítima deve ter para não cair nisso, porque por mais que a gente tenha cuidados, a gente está caindo. Olha, segurança absoluta você não tem. Impossível, né? E conforme eu falei, vai havendo inovações e tal, vai havendo fraudes cada vez mais sofisticadas. Então, se o sujeito, esses hackers entram até às vezes no sistema de segurança dos Estados Unidos, você imagina o que ele pode fazer com um particular. Então, essas coisas acontecem, as pessoas têm que evitar dar seus dados para qualquer um. Ela, se ela vai comprar alguma coisa, principalmente de um camelô na rua, e dá o cartão de crédito, ela tem que tomar cuidado, ver o que ele está fazendo com o cartão, de preferência nem dá para ele, ela mesma operar o cartão, não deixar que as pessoas vejam o que ela está digitando no cartão, suas senhas, não dar o CPF, seu RG para qualquer pessoa, evitar escrever num documento, numa ficha, para entrar num prédio, coisa parecida, tentar evitar, se possível, de ficar fornecendo. Quanto mais você espalha seus dados, pior para você. As empresas também têm que tomar cuidado, todas elas, porque agora existe uma lei geral de proteção de dados, onde se você fornece o dado, você, além de ser culpado, você pode ser multado e receber até uma multa, né, dos órgãos públicos que estão administrando a aplicação dessa legislação. Então, convém que você evite, né, todos os. Se como eu falei, o motoboy vai entregar uma comida, ele começa a querer o seu cartão para cobrar R$ 5. Melhor você dar em dinheiro, coisa parecida, ou ligar lá para o aplicativo para ver se tem essa cobrança. Ou melhor ainda, quando você já pede a pizza, você fala, tem mais alguma coisa para pagar? Que é para você já pagar direto, pagar de uma vez, se possível. Senão, você corre o risco, sim, de ter o seu CPF girando por aí, seus dados, suas senhas. Isso não é bom. Agora, Mas uma vez que segurança absoluta, mais uma vez, já não nós não existe, não temos. vai existir. Tá? Então, resumindo aqui, o que a gente conversou a gente está mesmo sujeito a tipos de golpe, mesmo que a gente tenha o máximo de cuidado com isso,
Mas se a gente cair num golpe, a gente pode contar com a justiça. É isso? Sim, a justiça, em geral, ela está fazendo a parte dela, tem discutido, tem havido essas questões, essa evolução. Eu falei do caso da Bolsa, que, né, que você Uhum. largava numa loja, num comércio. Quando ele é muito movimentado, você não tem esse direito, você não pode falar, a culpa é do comerciante, então deixa aí. Até porque começou a haver muito golpe, né, de pessoas que, na verdade, diziam que tinham. Teve casos de gente que deixou a bolsa na venda e tinha US$ 5.000 dentro dela. Então, começa a aparecer coisas desse tipo. Então, todo mundo tem que tomar cuidado, porque está numa sociedade que, infelizmente, é, o delinquente é uma pessoa comum, que está circulando a toda hora por todos os ambientes, agora está circulando na internet, no Facebook, enfim, nos diversos aplicativos. Nas, então, as pessoas têm a obrigação de tomar cuidado. Se a pessoa toma cuidado e é lesada, e o fornecedor, por seu lado, não toma cuidado com seus produtos, então você acaba tendo esse direito na justiça, porque o fornecedor é que é o principal responsável e tem que demonstrar que ele não falhou em coisa alguma e que os produtos dele têm mecanismo de defesa, inclusive do consumidor. Ou seja, nós consumidores, todos nós consumidores, podemos ter a certeza de que a gente tem quem nos defende, né? Certo, É certo. isso, né? Mas é melhor evitar o É golpe, melhor porque evitar, realmente com certeza. a dor de cabeça é É, inevitável. buscar a defesa de qualquer forma acaba sendo um problema também, né? É isso. Doutor, doutor Percival, muito obrigada por ter participado, por ter trazido essas informações para a gente. Acho que elas são super úteis para os nossos ouvintes e leitores. E vamos propagar isso, né? Vamos divulgar Tá que, certo. olha, é possível, é possível. Eu que agradeço a oportunidade e quero dar meu boa tarde para todos os ouvintes, espectadores do seu programa. Obrigada. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o doutor Percival Maricato, ele é sócio do Maricato Advogado, e falamos sobre aí o que a justiça vem entendendo a respeito desses golpes do Pix. Se você for uma vítima, não deixa de assistir a nossa entrevista ou ler o nosso texto. Voltamos na próxima semana. Até lá.